Série de mensagens para a liderança no mês de junho. Líderes levantados por Deus para um novo tempo. Amém? A primeira mensagem foi aquela do profeta Isaías entrando no templo. E agora nós vamos dar um seguimento nisso. Que não é uma mensagem. Terça-feira não é um culto propriamente para ter uma mensagem, né? Eu quero repetir o que eu já falei aqui. É sempre bom repetir, porque as coisas vão entrando na cabeça da gente. Terça-feira é um culto de oração. A igreja não fica fechada, a igreja está aberta para qualquer membro, frequentador da igreja, estar aqui conosco, orando a Deus. Amém? Porém, eles são convidados. Todos os membros, frequentadores, amigos da igreja são convidados a ter um tempo de oração. Já a liderança, o que é liderança, pastor Roberto? É o diretor de diáconos e os diáconos. É a diretora de escola bíblica, os professores. É o líder do Ministério de Famílias e os líderes que tem no ministério. É o líder de louvor, pastor Jailson, e todos que fazem parte do Ministério de Louvor. Então muitas vezes na quinta-feira, que é um culto de corrente, você não consegue vir. Eu entendo, não vou pegar no seu pé. Mas terça-feira, você que é líder, é convocado para estar aqui conosco. Tem gente que fica brava, hoje mesmo eu ia fazer isso. Tem gente que fica brava porque tem terça-feira que a gente derruba a live. Porque são assuntos para a liderança. Algo mais, às vezes, uma comida até um pouco pesada, indigesta, que fica remoendo na gente, né? E é na liderança, na terça-feira, que vocês têm que estar presentes, junto com o teu pastor. Puxa, pastor, não consegui vir na quarta tarde, que eu estava com um compromisso. Puxa, quinta-feira à noite aconteceu um problema. A gente vai entender. Mas você precisa colocar na tua agenda, líder, obreiro, pastor auxiliar, diácono, diaconista, professor, liderado em algum ministério. Terça-feira eu preciso estar na igreja, junto com o meu pastor, num tempo de oração, de clamor e de palavra que tem para a liderança. Amém, igreja? Pastor, eu não sou líder de nada e eu estou aqui. Você é bem-vindo, pode participar, né? Um dia desse está aqui estou vendo um ali que está ali atrás ali, que passou na tua, pai, trouxe visita hoje. E naquele dia o chicote comeu. Aí eu falei assim, se voltar é porque é de Deus, senão nunca mais vai voltar nessa igreja, né? Terça-feira nós temos um tempo especial. E não me pergunte, porque eu não sei. Cada terça Deus faz uma coisa diferente aqui na nossa igreja, tá bom? Série de mensagens para o mês de junho. Líderes levantados por Deus para um novo tempo. Daqui a pouco você vai ler comigo o texto bíblico dessa noite. Antes de lermos o texto, eu quero que você vá gravando aí no teu coração. Aqueles que gostam de anotar na sua agenda, a mensagem, os tópicos, né? Você que gosta de colocar aí no bloco de nota do celular. Aí já aproveita, pega o teu celular e coloca no modo silencioso. E eu quero falar 3 frases aqui, para que Deus fortaleça essas frases no teu coração. Primeira frase: você é um líder levantado por Deus. Preste bem atenção no que eu vou te falar agora. Antes da crise. Estamos no final de uma pandemia, um final que eu digo que ela diminuiu a força, mas ela está aí. A Covid continua, não vai desaparecer. Inclusive agora uma sugestão, que você use máscara novamente. E que você tem um remédio na farmácia. Eu não sei se alguém já comprou esse remédio, irmãos. Vocês conhecem? Não sei se aqui no Paraná tem. São Paulo tinha. Simancol. Conhece, não? Não, a pessoa está resfriada, vai falar contigo, ela não põe a máscara, né? A pessoa está resfriada, fica em cima de você, pega na sua mão. A pessoa está com conjuntivite, ela só volta a chegar perto de você para te dar um selinho. Então, tem esse remedinho na farmácia, Simancol, né? Está resfriado, coloca a máscara direitinho, né? Avisa a pessoa, não pegue na minha mão não, que eu estou resfriado, não quero passar. Não, pastor, não é Covid, a questão não é Covid, né? A questão é a gripe mesmo, são outras enfermidades que você
Você mesmo precisa olhar para você e falar: eu não quero passar isso para os outros. A Covid está aí, as enfermidades, e cada hora uma doença diferente vai aparecendo. Passamos um momento muito difícil, estamos num momento muito diferente agora, mas durante esses 2 anos e pouco nós vimos empresas falindo, lojas fechando. Durante esses 2 anos e pouco nós vimos casamentos maravilhosos, que nós olhávamos assim: nossa, esse casal, um nasceu para o outro. É que eles vinham trabalhando, cada um no seu trabalho. Chegavam tarde da noite em casa, jantavam e iam dormir. Aí com a crise começaram a conviver junto. E não aguentaram ficar o dia inteiro junto. E aí o número de divórcios saltou, foi lá em cima, porque era tudo fachada. Na verdade, não sabiam conviver juntos, não sabiam estar juntos um com o outro. Tudo isso aconteceu agora na crise, foi algo que surpreendeu tanta gente. Casamentos acabando, empresas fechando, pessoas perdendo seus empregos. Durante uma boa parte da crise, as igrejas fechadas, a proibição da nossa circulação, ir e vir, um questionamento muito grande que existe até hoje sobre os nossos direitos. Direito ou não de ser vacinado, querer ser vacinado ou não querer ser vacinado, o direito de ir e vir. Tantas coisas nós passamos, mas eu quero focar aqui nessa primeira frase, pedir para que você vá digerindo tudo que eu vou falando. Deus levantou você. Você foi levantado por Deus antes da crise. Segunda frase: você foi preparado por Deus antes da crise. Vá prestando atenção nessa introdução, para que ao final do culto, quando nós formos orar, você ter entendimento do que está sendo orado, pelo que você está orando. Terceira frase: tudo que você enfrentou no passado. Então, vamos lá, igreja. Não são nesses 2 anos e pouco de crise. Quando eu falo passado, não estou entendendo, pastor. Qual passado? Eu quero que você considere desde a tua infância. Eu quero que você que está aqui, você que está me assistindo, que descobriu que a sua mãe ia te abortar, e ela não conseguiu realizar esse aborto. Eu quero que você considere essa experiência já. Tudo que você enfrentou no passado te preparou para este momento. 3 frases. Você é um líder levantado por Deus antes da crise. Você foi preparado por Deus antes da crise. Tudo que você enfrentou no passado te preparou para este momento. Amém, igreja? Dito isto, e antes de lermos o texto, eu quero agora que você desenvolva um raciocínio comigo agora. Você que está em casa e você que está aqui, desenvolva um raciocínio rápido agora, antes de lermos a palavra, sobre um personagem bíblico, um homem de Deus chamado Moisés. E bem rapidamente, você é maduro na fé, você é um líder, você é um irmão da igreja, você tem conhecimento bíblico. Os nossos irmãos carismáticos que estão nos assistindo, católicos que leem a Bíblia, têm um conhecimento bíblico. Ao mesmo momento que você está, junto comigo aqui agora, traçando um paralelo da vida de Moisés e a sua, tá? Eu quero que você junto comigo vá prestando atenção no que eu vou falar sobre Moisés. E essa mente criativa que você tem, essa mente abençoada, né? Porque tem gente que ela não percebe o quão ela é inteligente, como ela é abençoada, como ela tem capacidade. Você tem. Eu quero que você use a tua mente agora, que você use a tua criatividade. E enquanto eu falo de Moisés, você também vai pensando sobre a tua vida. A Bíblia nos ensina que Moisés enfrentou, já no seu nascimento,
as parteiras e os soldados de Faraó. A Bíblia Sagrada fala que Faraó, a geração de José morreu, não é isso? E veio um faraó que não conheceu a Deus, ficou com medo daquele povo e determinou o seguinte: não vamos deixar os meninos, homens, nascerem. Enviemos as nossas parteiras, nossos soldados, e quando as hebreias derem à luz, se for homem, tem que ser morto. A Bíblia nos ensina, irmãos, que o homem faz planos, né? Mas a resposta certa... Aí a Bíblia fala que as mulheres hebreias eram fortes e não precisavam das parteiras de Faraó para dar à luz. Essa força vem de Deus. Vou repetir, esta força vem de Deus. E elas davam à luz, as parteiras não conseguiam chegar a tempo, e então os soldados de Faraó tiveram que sair da perseguição para matar os meninos, filhos dos hebreus. Moisés já no seu nascimento tem que enfrentar as parteiras. Moisés já no seu nascimento tem que enfrentar os soldados de Faraó. Segunda coisa que Moisés tem que enfrentar no seu passado, no seu nascimento, na sua infância ainda, Moisés tem que enfrentar as águas. Ele é colocado num cesto de junco. Mas pastor, a Bíblia fala que a irmã o acompanhava de longe. E ela ia fazer o que se ele se afogasse? Moisés é colocado num cesto de junco. A correnteza do rio é levado. Pela correnteza do rio, serpentes podiam ter entrado naquele cesto, crocodilos podiam ter devorado. Moisés já enfrenta aquela situação. Vocês sabem a história, que aí Deus prepara e sopra para que a filha de Faraó fosse banhar-se. Tudo plano de Deus. Terceira coisa, Moisés enfrenta uma mudança de cultura. Uma mudança de cultura forçada, porque ele foi criado dentro do palácio de Faraó como neto de Faraó. Ele não pertencia àquele povo, ele não era de sangue nobre, ele não pertencia àquela cultura, mas ele foi forçado a falar do jeito deles, a ter o costume deles, a andar como eles andavam, a servir o Deus que eles serviam. Mas uma coisa, a Bíblia nos ensina que ele enfrenta toda aquela situação, cresce no palácio, mata um soldado, tem que fugir. E o que acontece na vida de Moisés, irmãos? Moisés tem que enfrentar o deserto. Moisés tem que enfrentar a fuga. Todos nós sabemos que fugindo, ele olha e vê uma luz brilhando. E no meio dessa fuga, no meio desse deserto, ele se aproxima, a sarça pegando fogo. E aí não tinha entendimento na cabeça dele, porque a sarça ardia, mas não se consumia. Ele foi chegando perto, e aí ele tem um encontro com Deus no meio do deserto. Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa santo és. Moisés, um outro ponto, é chamado por Deus, é levantado por Deus para liderar um grande êxodo do povo, a libertação do povo. Só que aí, mais uma coisa que Moisés enfrenta um coração endurecido de um governo que perseguiu a ele e o seu povo. Um governo, uma tirania, uma escravidão. Foram anos e anos debaixo da chibata, do chicote de Faraó. E agora Deus escolhe Moisés e fala: você será o líder que vai tirar o meu povo dessa escravidão. Porém, a Bíblia fala, e eu quero que você preste atenção neste detalhe agora, por favor, porque são detalhes na palavra que fazem toda a diferença. O próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Eu vou repetir. O
próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Há uma dificuldade muito grande de uma conexão nossa espiritual com Deus, de um alinhamento nosso espiritual com Deus, para entendermos os planos dele. E é fato, não tem jeito. Os pensamentos dele são mais altos que o nosso, os caminhos dele são mais altos que o nosso. Realmente existem coisas que nós nunca vamos entender. E esta é uma delas, porque Deus endurece o coração do governo daquela nação contra o seu povo, contra o seu líder, dificultando as coisas. Mas me desculpa aqui, deixa eu voltar lá, só para lembrar as 3 frases. Você é um líder levantado por Deus antes da crise. Você foi preparado por Deus antes da crise. Tudo que você enfrentou no passado te preparou para este momento. É difícil, irmãos, a gente entender certas coisas. É difícil entender certas situações na vida de Moisés. Mais difícil ainda é entender certas coisas e situações na nossa vida. Quantas comparações você já fez, hein? Quantas vezes você olhou para um casal e falou assim: puxa Deus, por que meu casamento não é assim? Quantas vezes você olhou para uma pessoa e falou: puxa vida, por que a minha vida financeira não é assim? Não, pastor, eu não faço isso. Talvez alguém aqui não faça, mas a maioria faz. Por que a gente se exibe nas redes sociais? Para mostrar para os outros. E quantas vezes a família se une no restaurante: vamos tirar uma selfie. Tirou a foto, acabou de tirar a foto, fecha a cara, porque a realidade não é aquele sorriso da foto. A realidade é a cara fechada do dia a dia. Eu não sou assim, por exemplo, um esposo romântico que dá flores para a pastora Janete toda semana, né? Que, nossa, pastor Roberto é um homem romântico. Não sou, eu sei as minhas limitações. Mas eu vejo cada homem romântico, apaixonado, que agride a esposa, bate. Que eu falo assim: eu não quero ser romântico desse jeito. Está na live, vou fazer o quê, né? Ao vivo, né? Eu estou falando de crente. Gente que diz ser cristão. Para azedar o caldo de vez agora: pastor, líder, obreiro, cantor sem vergonha. Esquece sem vergonha. Cantando, o céu desce, e traindo a esposa. A vida de muitas pessoas é uma fachada, irmãos. A vida de muitas pessoas é uma falsidade. E você às vezes fica admirando essas pessoas. E a rede social agora nos leva a essa desgraça de ficar idealizando muitas vezes heróis. A humanidade precisa de heróis, né? Por isso que faz tanto sucesso Super-Homem, Homem-Aranha, né? Tem que ter uma referência. E a gente admira pessoas que a sua vida... E aí tem sempre aquela história, eu já falei isso aqui, né? Se elogia tanto a grama do vizinho, até descobrir que ela é sintética. É de plástico. Boa é a tua, que você rega, você cuida, fica amarela, às vezes, mas depois fica verde por causa do teu cuidado, daquilo do teu esforço. O dele ele plantou de plástico lá e largou. A melhor casa do mundo é a tua. O melhor carro do mundo é o teu. O melhor casamento do mundo é o teu. O melhor marido do mundo é o teu. A melhor esposa do mundo é a tua.
A melhor família do mundo é a tua, é a que Deus te deu. Não faça comparações. Temos defeitos? Temos. Temos erros e acertos, mas somos uma família. Não somos aquela família doriana, da propaganda. Não, às vezes não somos. Eu, dependendo do dia, não me dá nem bom dia, porque eu fico quieta, a pastora fala comigo, eu demoro para pegar a corda, para acordar, e aí vai esquentando o motor, a vela, para eu... Tem dia que eu acordo elétrico, tem dia... Temos nossos defeitos. Viu, irmãos, eu vou no banheiro, eu solto o pum, igual vocês. Não, porque às vezes a gente idealiza, né? Às vezes a pessoa idealiza, nossa, e tá, não existe. Eu falo umas coisas também aqui, eu também. Não existe, irmãos. Certos homens, certas mulheres que você vê na rede social, tira a maquiagem. Mas do homem também. Tira o reboco para você ver a realidade. Mas não é só o reboco da maquiagem, não, é o reboco do caráter. Que você vai ver que aquilo que Deus te deu é muito melhor. Irmãos, deixa eu voltar e ser chato com vocês. Você é um líder levantado por Deus antes da crise. Você foi preparado por Deus antes da crise. Tudo que você enfrentou no passado te preparou para este momento. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Deixa eu voltar a falar de Moisés, tá? Daqui a pouco nós vamos ler o texto bíblico. Muitas coisas Moisés enfrentou. Tem mais uma coisa que Moisés enfrentou. Moisés enfrentou as pragas do Egito e a morte dos primogênitos. E viu Deus dando livramento sobre ele e sobre o seu povo. Sobre o seu povo e sobre ele, nem praga, nem a morte dos primogênitos chegou, mas rodeou. Moisés enfrentou os preparativos de uma viagem que iria durar 40 anos. Vou repetir. Moisés enfrentou os preparativos de uma viagem com uma nação. Cada linha teológica fala, uma linha teológica fala de 1 milhão, outra linha teológica fala de 1,5 milhão. Eu já ouvi linha teológica falar de 2 milhões de pessoas. Eu não estou aqui para entrar nessa seara, mas foi 1 milhão. Moisés enfrentou os preparativos de uma viagem, vamos supor, dele com 1 milhão de pessoas, uma viagem que iria durar 40 anos, porém, eles não tinham recursos para esta viagem. E no dia que chegou, no dia que a porta abriu, no dia que Deus determinou, hoje vocês saem do Egito, e Moisés falou, mas com que dinheiro nós vamos viajar? E aí a Bíblia fala que os próprios inimigos abriram seus tesouros, ouro, prata, bronze, tudo, e deram para o povo ir embora, e o povo ficou tão rico, que construiu no deserto bezerro de ouro. E agora, antes de ler o texto bíblico, eu quero falar com vocês nessa rápida passagem de pontos da vida de Moisés, que ele sai, o povo sai com os tesouros, e agora Moisés está de frente ao Mar Vermelho, e de frente ao Mar Vermelho ele para. Tem gente que está aqui, tem gente que está me assistindo que já enfrentou câncer. Tem gente que está aqui, tem gente que está me assistindo que já cuidou de um pai, de uma mãe, até a morte, sofreu. Eu lembro de uma pessoa um dia conversando com a pastora Janete, que antes da sua mãe morrer, e ela falava com a pastora Janete chorando, falava assim, pastora, eu cuidei da minha mãe até a morte, ela não me reconhecia mais. Então, pastor, enquanto eu trocava a roupa dela, dava banho nela, como ela não reconhecia mais, ela me batia, ela enchia a mão no meu rosto, me xingava, e eu chorava, dizendo, mãe, eu te amo, e ela não me reconhecia. Desertos que passamos, irmãos.
Tem gente que está aqui, tem gente que está me assistindo, que já faliu 2, 3 vezes e está tentando se reerguer novamente. Talvez tenha gente que está aqui ou me assistindo, que ninguém sabe, mas você sofreu uma violência sexual. Você foi abusado, você foi abusada. Você foi vítima de pedofilia. Talvez quem te abusou foi um próprio parente. Quem sabe foi o teu próprio pai que te abusou. Você superou isso, está vivo, está viva. Tem gente que está aqui, talvez, que perdeu o seu emprego na hora mais improvável da sua vida, que você falou: pastor, acabou meu chão naquele momento. E você está aqui. E você passou por tanta coisa, você enfrentou tanta coisa, e de repente você está de frente ao mar vermelho agora e você parou. Está vivendo um problema hoje difícil no relacionamento com a tua esposa, com teu marido, com teu filho, com a tua filha, com teu pai, com a tua mãe. Você está vivendo uma situação difícil agora financeira, e você parou. Talvez você está vivendo, você é um líder, está me assistindo, um líder aqui. Talvez você é líder de um determinado grupo aqui na igreja. Pastor, estou tendo um levante dentro do meu grupo. Pessoas querem me derrubar, estão fazendo ao contrário do que é o que é direcionado. Pastor, o que eu faço agora? Estou perdendo o controle do grupo, da liderança. Mas você já enfrentou tanta coisa e agora chegou de frente ao mar vermelho e parou. É interessante, irmãos, que durante a vida nós conhecemos pessoas que matam leões, mas de repente uma situação torna-se um gatilho para ela cair em depressão e nunca mais se levantar. E você fala: pensa no que você já enfrentou, pensa no que você já passou. Por causa disso agora você está desistindo. E eu quero perguntar a quem me assiste, quero perguntar a você que está aqui: esse mar vermelho, que depois de tanta coisa que Moisés passou, ele para, o que ele pode representar nessa noite para você? É algo que você está passando na tua vida emocional? É uma crise existencial que você está sofrendo? Uma crise de relacionamento? Uma crise espiritual entre você e Deus? Você já resolveu tanto problema e você tem dito para você mesmo: mas eu não consigo resolver esse problema no meu casamento, eu não consigo resolver esse problema dentro do meu grupo ministerial aqui na igreja, eu não consigo resolver esse problema na minha vida financeira. Mas será que você não consegue mesmo? E antes de você me responder, desculpa te encher a paciência, você é um líder levantado por Deus antes da crise. Você foi preparado por Deus antes da crise. Tudo que você enfrentou na tua vida no passado te preparou para este momento. Deus te capacitou, Deus adestrou as tuas mãos, Deus fortaleceu os teus joelhos, Deus te levantou na caminhada, Deus te deu sabedoria, Deus te deu capacidade, Deus te deu forças para continuar, Deus te deu vida quando você estava morrendo, e agora você olha para você no espelho dizendo: eu não tenho força para resolver isso. Me desculpe, mas eu quero dizer que tudo que você precisa, Deus colocou dentro de você. Tudo que você precisa, Deus colocou dentro de você. Você está esperando uma luz brilhar, uma bola de fogo descer. Você ficou essa semana olhando para o céu para ver a chuva de meteoros, para ver se algum meteoro daquele cair na tua cabeça, para trazer um negócio. Deus está falando: para. Nenhum sinal mais será dado. Eu já te ungi. Eu já te escolhi, eu já te capacitei. O meu Espírito já colocou uma palavra na tua boca. Você já enfrentou tanta coisa, e agora que você está de frente a esse mar vermelho, você para. Até Deus está assim: ué, o que será que aconteceu? Será que houve com ela?
Por que ela está se entregando assim? Por que ele está se entregando assim? Por que ela está com medo de tomar uma decisão? Por que ele está com medo de tomar uma decisão? Por que ela está com medo de mudar, ela mesma mudar? Ele mesmo mudar, ele quer que os outros mudem, ele quer que em volta seja mudado, mas por que ela não toma uma decisão? Não, eu vou mudar. Ele não fala para ele, eu vou mudar, eu preciso mudar. Eu preciso ter um novo posicionamento, eu preciso colocar em prática aquilo que Deus tem falado no meu coração. Tudo que você precisa está dentro de você. Não foi colocado por homens, foi colocado por Deus. Êxodo capítulo de número 14. É o texto que eu vou ler agora para terminar esta palavra. Se você estiver com o seu celular, abre aí na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, tá bom? Se o pessoal da mídia aí puder também, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Êxodo capítulo 14, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Êxodo capítulo 14, versículo 15 em diante. A tradução que eu estou lendo é a Nova Tradução da Linguagem de Hoje. O Senhor disse a Moisés: por que você está parado me pedindo ajuda? Ou, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Por favor, irmãos, será que você pode parar um pouco e refletir sobre essa frase? Deus não é incoerente. Mas acho que o próprio Deus coçando a cabeça. O que foi, Moisés? Peraí. Você enfrentou as parteiras, você enfrentou os soldados, você enfrentou o rio, você enfrentou uma cultura diferente, você enfrentou o deserto, você enfrentou o coração endurecido de um governo, você enfrentou pragas, você enfrentou a morte dos primogênitos, você enfrentou o preparativo de uma viagem com uma nação de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas, você enfrentou tudo e agora, por que você está clamando a mim? Por que você parou? Por que você vai ficar prostrado agora? Por que você está com medo? Por que você está desesperado? O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao meu povo que marche. Moisés, levanta o cajado. O que é o cajado, irmãos? Cajado é autoridade. O que é o cajado, irmãos? Cajado é a palavra. Há uma palavra na tua boca, Moisés. Há uma unção sobre a tua vida. Levanta a minha palavra sobre a tua vida. Estende. Levanta o cajado. Estende sobre este problema. Estende sobre este mar. Estende sobre esse deserto. Sobre essa luta. Sobre essa enfermidade. Sobre essa crise que você está vivendo. Estende este cajado. Olha, eu vou te orientar, filho. Vou ter que te orientar de novo. Estende esse cajado sobre o mar. Na hora que você fizer isso, a água se dividirá. E o meu povo, os israelitas, a tua família, passarão em terra seca pelo meio do mar. Sabe por que eu farei isso, Moisés? Não é por tua causa, não. Eu farei para que os egípcios fiquem ainda mais teimosos. Lembra que eu falei agora há pouco? Quem que endureceu o coração de Faraó? E agora Deus fala: eu vou fazer os egípcios ficar mais teimosos ainda. Ei, olhe para o seu pastor aqui. Ei, você que está em casa aí. Às vezes é Deus que está endurecendo o coração dessa pessoa mesmo contra você. É difícil entender isso. É difícil. Mas pastor, mas para quê? Com um propósito. Nada que Deus faz é sem propósito.
No caso dos egípcios, qual era o propósito, irmãos? A destruição deles. No caso de Moisés, qual era o propósito? Prepará-lo para o que vinha pela frente. No nosso caso aqui, irmãos, qual é o propósito de Deus? Tratar com a gente, nos amadurecer, nos tornar mais humildes. É que tem gente que é dura a serviço. Você conhece alguém que é dura a serviço? O que é dura a serviço, pastor? Não se curva, não tem humildade, é soberbo, é orgulhoso. E eles entraram no mar, de tão teimosos que são, atrás dos israelitas. Eu, Senhor, ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, seus carros de guerra, seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Ponto. Então, estão conversando aí, está saindo tudo aqui na caixa, né? Vocês conversando aí. Hã? Então o anjo de Deus, por favor, eu estou terminando já, mas são detalhes que você precisa prestar atenção. Então o anjo de Deus que ia à frente dos israelitas, vamos lá, igreja, por favor, ajuda o teu pastor, repete comigo. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, os guarda e os livra do mal. Deus enviou um anjo sobre a tua vida há muito tempo. Por isso que a tua mãe não conseguiu te abortar. Por isso que aquele acidente não te matou. Por isso que aquela doença não destruiu a tua vida. Por isso que você ainda está lutando pelo teu casamento. Por isso que você está aqui ainda. Faz tempo que esse anjo está. O que o Senhor vai fazer, Senhor? Esse anjo que eu enviei sobre vocês. Então o anjo de Deus que ia à frente dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente e foi para trás, ficando entre os egípcios, os inimigos, e o povo israelita. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Deus. O coração foi endurecido por Deus, é verdade. A situação foi preparada por Deus, mas sempre Ele vai brilhar a luz no teu caminho. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguia chegar perto dos israelitas. Moisés obedece a Deus. Moisés estende a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas, os israelitas passaram pelo meio do mar em terra seca, com muralhas de água dos dois lados. Os egípcios os perseguiam e foram atrás deles até o meio do mar, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros. Logo antes de amanhecer, da coluna de fogo e da nuvem do Senhor, olhou para os exércitos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Os carros de guerra dos inimigos andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor Deus está lutando a favor deles e contra nós. Então o Senhor Deus disse a Moisés: volta agora, estende a mão sobre o mar, para que as águas voltem e cubram os egípcios e seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar. As águas voltaram a cobrir os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcio que havia perseguido os israelitas no mar. Não sobrou nenhum egípcio com vida, mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca. Todos foram salvos, com muralhas de água dos dois lados. Naquele dia, o Senhor salvou todo o povo de Israel dos egípcios, e os israelitas os viram mortos na praia. Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios,
os israelitas temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. E todos digam amém. Por favor, olhe para o seu pastor. Desde o nascimento até este momento, Deus preparou Moisés. Desde o teu nascimento até este momento, Deus te preparou. Porém, quando chegou numa fase da vida de Moisés, Moisés para diante de uma situação que ele enfrenta. Essa situação o parou. Isso acontece nas nossas vidas. Porém, até Deus fica admirado, porque você parou. É você, mãe e pai, ensinando os teus filhos na lição de casa, aquela matéria de português, aquela matéria de matemática, e tem hora que você fala assim: filho, filha, você já aprendeu isso, para um pouquinho. Lembra quando o pai te ajudou aquele dia, a mãe te ajudou, o professor mandou a lição? Ah, é mesmo, mãe, é verdade. Sabe, irmãos, tem lições na tua vida que já foram sedimentadas, aprendidas, estão fortalecidas em você. Na verdade, eu não tenho nem certeza de como Deus está falando no coração de cada um que está aqui presente, mas uma coisa Ele coloca no meu coração para falar. Há uma palavra sobre a tua boca, há um aprendizado na tua vida, há um amadurecimento na tua caminhada. Você melhorou muito. Você não é mais aquela mesma pessoa, insegura, com medo, que diante de algumas situações você preferia até fugir. Você precisa acreditar no que Deus fez na tua vida. Você precisa acreditar na obra que o Espírito Santo consolidou na tua vida. E você que me assiste em casa e que está aqui na igreja, parar agora no meio dessa mensagem, que não é uma mensagem para você pular, bater palma e gritar aí, mas uma mensagem para nós refletirmos hoje: o que é esse mar vermelho na minha vida? O que é que está me impedindo de avançar no relacionamento com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, com meus pais? O que é que está me impedindo de ser uma pessoa melhor, um empresário, um trabalhador, um líder na igreja? O que está me impedindo de tomar decisões que, meu Deus, não tem nada, o que é que está acontecendo comigo, que eu não consigo enfrentar eu mesmo, essas crises que eu tenho, esses problemas que eu tenho do passado, de traumas com meu pai, com a minha mãe, de um relacionamento passado, e aí eu não consigo secar a ferida do passado, então fico sangrando em quem convive hoje comigo, e o remédio está dentro de mim. Por que você não consegue aplicar esse remédio? Por que você não para de sangrar em quem está do teu lado? Por que você não medita na palavra de Deus quando ela fala assim: olha, ama o teu próximo como a ti mesmo, e você fala: não, peraí, eu não tenho me amado, peraí, é por isso que eu fico ferindo os outros, brigando, eu tenho problemas internos, que eu preciso me tornar uma pessoa bem resolvida. Talvez você me assista aqui, você não está bem resolvido em alguma área da tua vida, então é este caos em tua volta. Tudo que você precisa está dentro de você. A unção de Deus está sobre a tua vida. Há áreas que você quer avançar e não avança, e você sabe por quê. São feridas do passado, situações do passado. Mas entenda, em nome de Jesus, quem está viva, diga amém. Quem está vivo, diga amém. Quem está me ouvindo, dá um glória a Deus bem forte aí. Você está aqui. Olha você aí. Contra tudo e contra todos você superou. De alguma forma você venceu.
algo te fez superar. Pode ter ficado sequelas, você pode ter, eu tenho marcas, pastor, mas você está aqui. Aquilo que não te matou te fortaleceu. Aquilo que não te matou te deixou mais forte. Acredite nisso. Entenda isso. E fortalecido na palavra, fortalecido nas promessas. Moisés, sim, Senhor. Para de clamar, para de orar. Você ora muito, eu te amo. Você clama muito. Seja mais prático agora. Para. Ele tinha a língua presa, né? Pega o cajado, estende. O que eu faço? Só estende, só me obedece. Exerce o que está dentro de você. Exerce a fé que está dentro de você. Exerce o dom que está dentro de você. Você não morreu no teu nascimento. Você venceu parteira, venceu soldado, venceu o rio, venceu cultura contrária, venceu o deserto, você venceu crises, você venceu tudo. Vai vencer o mar vermelho agora também. E aí Jesus vem lá na frente, no Novo Testamento, e ele nos ensina: tudo que ligardes aqui na terra será ligado no céu, tudo que desligardes aqui na terra será desligado no céu. O que é isso, pastor? Moisés, estende. E ele estende, o mar se abre, ele atravessa. Moisés, volta. Senhor, estende de novo, fecha. Eu posso? Pode, filho. Está dentro de você. Pastor Roberto, mas o que está dentro de mim? Deus. Deus estava dentro de Moisés, Deus está dentro de você. Ele é suficiente. Você foi preparado por Deus antes da crise. Tudo que você enfrentou no passado te preparou para este momento. Seja um líder que a sua igreja precisa. Seja um líder que o seu bairro precisa. Seja o líder que a sua empresa precisa. Seja o pai que a sua família precisa. Seja o marido que a sua família precisa. Seja a esposa que o seu marido tanto quer. A mãe que os seus filhos tanto quer. Pastor, eu não posso. Você vai ficar igual a Moisés. Moisés, para. Pega o cajado. Você fala demais, Moisés. Você quer ficar com argumento. Você quer ficar com... Estende o cajado. Exerce. Está dentro de você, deixa fluir. Não é a crise que nos faz. É a unção de Deus que está na nossa vida, que transforma o ambiente que convivemos. Não é o ambiente que te transforma. É a unção de Deus que está na nossa vida, que transforma o ambiente que convivemos. Pastor, eu preciso que o meu casamento seja restaurado, pastor. Que a minha liderança seja reconhecida aqui na igreja. Que os meus liderados me obedeçam. Que a minha empresa mude. A unção de Deus que está dentro da tua vida, exercida com autoridade, fará que o ambiente seja transformado. Que Deus fortaleça essa palavra no teu coração.